Minha esposa flertou, depois disse, a porta está bem ali, então eu usei, e ignorei a chantagem emocional dela. Ela não esperava essa reação. Sabe o que você deve fazer quando sua esposa passa a noite flertando e depois solta a porta está logo ali? Você a usa. E, acredite, o que aconteceu depois provou que eu fiz a escolha certa. Eu me perguntava quando foi que o respeito acabou. Talvez tenha sido quando ela me apresentou como se eu fosse um figurante. Ou talvez quando ela me mandou embora e achou que eu ia obedecer sorrindo. A resposta veio rápido. Mas o impacto durou muito mais. Tudo começou no churrasco da empresa. Minha esposa já vinha agindo de forma diferente há semanas, mais distante, sempre no celular, ausente mesmo quando estava presente. Mas naquela tarde de sábado, tudo ficou cristalino. Chegamos à confraternização no quintal e, em poucos minutos, ela já estava colada naquele cara do departamento dela. Vamos chamá-lo de o galanteador do escritório. Eu fiquei observando enquanto ela ria das piadas dele, tocava o braço dele ao falar, se inclinava perigosamente perto quando ele sussurrava algo no ouvido dela. Aquela linguagem corporal escancarada de "estou disponível". Enquanto isso, eu parecia uma decoração de festa, parado com 2 copos na mão, assistindo minha esposa agir como se fosse solteira. Depois de quase 1 hora daquela encenação, fui até ela. Ei, pronta para aquela bebida? Estendi o copo para marcar minha presença. Ela mal me olhou. Pegou o copo e imediatamente voltou a conversar com ele. Ah, esse é meu marido, disse ela como se estivesse me apresentando como um parente distante. O cara me deu um aperto de mão frouxo e um sorriso arrogante. Você conhece o tipo? Aquele que vê mulheres casadas como apenas um tipo diferente de desafio. Sua esposa estava me contando sobre o novo projeto dela. Parece fascinante, ele comentou. Que projeto? Perguntei, genuinamente curioso, já que ela não havia me mencionado nada novo no trabalho. Ela se apressou em responder. A campanha de marketing para o retiro de bem-estar. Te contei na semana passada. Ela não tinha contado. Mas deixei passar e tentei me integrar à conversa. Cada vez que eu falava, ela interrompia ou mudava de assunto. Fiz um comentário sobre a música, ela revirou os olhos. Sugeri que a gente desse uma olhada na comida, ela respondeu, acabamos de chegar. A gota d'água veio quando outro colega se juntou a nós. Minha esposa imediatamente apresentou o galanteador pelo nome, elogiou suas conquistas, falou sobre a promoção recente, e depois fez um gesto vago em minha direção. E esse é meu marido. Sem meu nome, sem dizer o que eu faço. Apenas meu marido. Como se eu fosse um acessório. Me retirei e fui para o outro lado do quintal. Talvez eu estivesse exagerando. Talvez ela estivesse apenas sendo sociável. Mas 30 minutos depois, ela ainda estava lá. Ainda rindo. Ainda tocando o braço dele. Ainda agindo como uma mulher que definitivamente não estava usando aliança. Decidi testar algo. Voltei até ela e disse, com calma. Estou pensando em ir embora. Tenho aquele compromisso cedo amanhã. Ela me olhou como se eu tivesse sugerido incendiar a casa. A gente acabou de chegar. Por que você não pega outra bebida ou vai conversar com alguém? Eu prefiro conversar com minha esposa, respondi. Foi aí que a máscara dela caiu. O sorriso falso desapareceu. Ela me lançou um olhar que podia cortar vidro. Olha, estou tendo uma conversa aqui. Se você não está confortável com o fato de eu ser sociável, talvez devesse refletir sobre por que se sente assim. O galanteador do escritório ficou visivelmente desconfortável. Até ele percebeu que aquilo estava prestes a virar uma cena feia. Estou confortável com você sendo sociável, respondi. Não estou confortável com você flertando. As palavras pairaram no ar como um desafio. Ela se endireitou, cruzou os braços e disparou a frase que mudou tudo. Eu não estou flertando. Estou sendo gentil. E se você não consegue lidar com isso, a porta está logo ali. Apontou para o portão com um sorriso desafiador. Claramente esperando que eu recuasse, me desculpasse ou implorasse.
O galanteador olhava de mim para ela como se estivesse assistindo a uma partida de tênis. Algumas pessoas ao redor já tinham parado suas conversas para acompanhar o show. Olhei para o portão. Depois para ela. E de volta para o portão. Sabe de uma coisa? Você tem toda a razão. Peguei as chaves do carro no bolso e comecei a andar. Atrás de mim, ouvi a voz dela. Espera, onde você vai? Mas eu não parei. Não me virei. Caminhei direto para aquele portão que ela mesma tinha apontado, entrei no carro e fui embora. Pelo retrovisor, vi ela parada ali, boquiaberta, com o galanteador parecendo querer estar em qualquer outro lugar do mundo. Aquela foi a direção mais clara que minha cabeça tomou em meses. Ela tinha me dado permissão para sair, achando que eu nunca teria coragem de fazê-lo. Chamou meu blefe, mas eu não estava blefando. E pela primeira vez em muito tempo, senti que estava retomando o controle da minha própria vida. Meu celular começou a vibrar antes mesmo de eu chegar em casa. A primeira notificação chegou enquanto eu ainda dirigia. Depois outra. E mais outra. Quando estacionei na garagem, meu celular parecia uma árvore de Natal acesa. Mas eu não olhei. Ainda não. Entrei, abri uma cerveja e me joguei no sofá. A casa estava diferente. Mais silenciosa. Como se eu pudesse finalmente pensar sem alguém revirando os olhos a cada palavra minha. Depois de uns 20 minutos, peguei o celular. 12 mensagens. Todas dela. O que foi aquilo? Você não pode simplesmente me deixar aqui. Tá todo mundo perguntando onde você foi. Isso é tão constrangedor. Atende o celular. Vou pegar carona com outra pessoa. Precisamos conversar. As últimas mensagens tinham um tom diferente. Menos raiva, mais pânico. Ela estava percebendo que minha saída não tinha sido só um gesto dramático. Eu realmente tinha ido embora do evento da empresa, e agora ela precisava explicar por que o marido dela tinha simplesmente desaparecido. Eu não respondi nenhuma das mensagens. 1 hora depois, ouvi o carro parando na nossa porta. Provavelmente conseguiu uma carona com alguma amiga. A porta da frente bateu com tanta força que eu achei que ia sair do batente. Ela entrou na sala como um furacão. Que diabos deu em você? Tomei um gole lento da minha cerveja e a encarei com calma. Nada deu em mim. Você disse que a porta estava logo ali. Eu apenas usei. Você sabe que não foi isso que eu quis dizer. Mesmo? Porque pareceu bem claro. Você estava incomodada com a minha presença, então sugeriu que eu fosse embora. Segui seu conselho. Ela começou a andar de um lado para o outro, gesticulando de forma exagerada. Você me humilhou na frente dos meus colegas. Todo mundo ficou perguntando onde você foi. Tive que inventar que você estava passando mal. Por que não contou a verdade? Que você me mandou embora. Porque isso me faria parecer uma péssima esposa. Quase ri. E flertar com seu colega de trabalho enquanto ignora o próprio marido te faz parecer o quê, exatamente? Eu não estava flertando. Meu Deus, como você é inseguro. Eu estava fazendo networking, construindo relacionamentos profissionais. Algo que você entenderia se importasse minimamente com sua carreira. E aí estava. O ataque pessoal. A tentativa de me diminuir, de me fazer sentir pequeno. 3 meses atrás, talvez isso tivesse funcionado. Mas ali, sentado, assistindo aquela encenação, tudo o que eu sentia era clareza. Networking? Repeti. É assim que estamos chamando isso agora? Sim. E se você não consegue lidar com o fato de eu conversar com colegas homens sem surtar de ciúmes, talvez você precise de terapia. Me levantei e fui até a cozinha. Ela veio atrás, ainda reclamando das minhas inseguranças e dizendo que eu estava sabotando a carreira dela. Abri a geladeira e peguei outra cerveja, com toda a calma do mundo. Você tá me ouvindo? Ela explodiu. Tô ouvindo. Você está dizendo que tocar o braço de outro homem,
rir de tudo que ele fala e me apresentar como meu marido é parte do seu networking profissional. Eu não te apresentei assim. Qual é o meu nome? Ela abriu a boca para responder, mas fechou em seguida. O silêncio se estendeu entre nós. Você apresentou ele pelo nome. Falou da promoção dele, das conquistas. E eu? Fui apenas meu marido. Como se fosse um cara aleatório que você trouxe porque precisava de companhia. Não foi isso que eu quis dizer. E quando eu tentei entrar na conversa, você me cortava toda hora. Quando sugere ver a comida, você me ignorou. Quando disse que queria falar com minha esposa, você me mandou conversar com qualquer outra pessoa. O rosto dela começou a ficar vermelho. Você tá distorcendo tudo. Tô? Porque da onde eu estava, parecia que você estava com vergonha de mim. Como se quisesse que eu não estivesse ali. Isso é ridículo. É mesmo? Porque quando eu confrontei seu comportamento, você literalmente apontou para a saída. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Eu vi os olhos dela se movendo, tentando achar alguma forma de virar o jogo. Sabe qual é o seu problema? Ela finalmente disse. Você não confia em mim. Um casamento saudável exige confiança. Você tem razão. Exige. Mas confiança se conquista, não se exige. Então você não confia em mim? Olhei para ela por um longo tempo. Deveria? A pergunta ficou no ar como fumaça. Ela me encarou, e, pela primeira vez naquela noite, não teve uma resposta imediata. Como você se atreve? Sussurrou. Me atrever a quê? A fazer uma pergunta razoável depois de te ver agir como se fosse solteira? Eu não estava agindo como solteira. Então como você chamaria aquilo? Ela levantou as mãos. Eu chamo de ser uma pessoa normal, que consegue conversar com outras sem o marido respirando no pescoço. Ninguém estava respirando no seu pescoço. Eu só queria fazer parte da conversa da minha esposa. Você estava sendo controlador. Eu estava sendo seu marido. Ela me lançou um olhar de puro ódio. Talvez eu não queira um marido que haja assim. As palavras explodiram na sala como uma bomba. Ficamos parados, apenas nos encarando. E foi nesse momento que eu percebi algo importante. Ela tinha acabado de me dizer exatamente o que sentia sobre o nosso casamento. Bom saber, falei baixo, e subi as escadas, deixando ela ali, na cozinha, de boca aberta. Fiquei no quarto por uns 10 minutos antes de ouvir os passos dela na escada. Lentos, calculados. Ela estava planejando o próximo movimento. Quando abriu a porta, sua postura tinha mudado. A raiva desaparecera. Agora havia algo que parecia arrependimento. Mas eu já tinha visto essa performance antes. Amor, disse ela suavemente, fechando a porta. Me desculpa. Eu não quis dizer o que falei lá embaixo. Eu estava sentado na beira da cama, tirando os sapatos. Não levantei os olhos. Qual parte você não quis dizer? Tudo. Eu só estava com raiva. Você sabe que eu não penso direito quando estou assim. Então você quer um marido que age assim? Ela sentou do meu lado, tentando pegar minha mão. Eu quero você. Eu quero nós. Eu não sei o que deu em mim essa noite. Puxei minha mão de volta e me levantei. O que deu em você foram 3 horas flertando com outro homem. Não foi flerte. A máscara dela caiu por um segundo antes que ela se recompusesse. Quer dizer, eu entendo como pode ter parecido isso para você, mas não foi bem assim, certo? Do mesmo jeito que mandar eu ir embora não foi bem mandar eu ir embora. Ela se aproximou. Eu fiquei envergonhada. Você me colocou numa situação constrangedora na frente dos meus colegas. Eu te coloquei em uma situação constrangedora por existir? Por parecer com ciúmes? Por deixar claro que você me ignora e não se importa? Me virei de frente para ela. Você passou a noite inteira me ignorando. Quando tentei entrar na conversa, você me cortava. Quando pedi para ser apresentado de forma decente, você me desprezou.
Quando disse que me sentia desconfortável com seu comportamento, você me mandou embora. Em que momento eu deveria fingir que estava tudo bem? Ela ficou em silêncio por um tempo, então tentou outro caminho. Você tem razão. Eu deveria ter sido mais cuidadosa. Mas você também precisa entender, networking é importante para minha carreira. Eu não posso ficar preocupada com como cada interação vai parecer para você. Ninguém tá te pedindo para se preocupar com todas as interações. Tô pedindo para você não flertar com outros homens. Eu não estava flertando. Você tocava o braço dele, ria de tudo que ele dizia, se inclinava quando ele falava no seu ouvido, ficava de costas para mim enquanto conversava com ele por 2 horas. Esse é o meu jeito com as pessoas. Eu sou naturalmente simpática. Você é simpática assim com mulheres? Ela hesitou. Como assim? Você toca colegas mulheres do jeito que tocou ele? Ri das piadas delas do mesmo jeito? Se inclina quando elas sussurram alguma coisa? Outro silêncio. Mais longo dessa vez. Isso é diferente. É diferente mesmo. Fui até a cômoda e comecei a me trocar para dormir. E esse é exatamente o problema. Ela veio atrás, a voz começando a subir de novo. Então o que você está dizendo? Que eu não posso conversar com homens. Que tenho que pedir sua permissão antes de falar com alguém. Tô dizendo que quando você é casada, você não age como se fosse solteira. É só isso. Eu não estava agindo como solteira. Então como você estava agindo? Ela não respondeu. Peguei uma camiseta e comecei a me trocar. Ela me observava, e eu via que as engrenagens na cabeça dela estavam girando. Ela estava ficando sem argumentos. Entrando em modo de pânico. Olha, ela disse, com a voz mais baixa. Talvez eu tenha me empolgado. Talvez tenha sido um pouco simpática demais. Mas isso não significa nada. Você é o homem com quem eu me casei. É para você que eu voltei para casa hoje. Você voltou para casa para gritar comigo, porque eu saí de uma festa onde você mesmo mandou eu ir embora. Eu estava com raiva. Falei coisas que eu não queria dizer. E quando você disse, talvez eu não queira um marido que age como você age. Você quis dizer? Ela ficou em silêncio por um bom tempo. Eu estava chateada. Isso não é uma resposta. Não, eu não quis dizer aquilo. Tem certeza? Porque, na hora, você parecia bem convicta. Ela se aproximou, tentando pegar minha mão. Tenho certeza. Eu te amo. Eu me casei com você. Quero resolver isso. Dei um passo para trás. Resolver isso exigiria que você reconhecesse o que fez de errado. E você não faz isso. Acabei de reconhecer. Não. Você disse que talvez tenha se empolgado. Que talvez tenha sido simpática demais. Isso não é o mesmo que admitir que você flertou com outro homem e depois me mandou embora quando eu te confrontei sobre isso. O rosto dela começou a ficar vermelho de novo. Tá bom. Talvez eu tenha flertado um pouco. Mas não significou nada. Significou para mim. Talvez você esteja sendo sensível demais. E aí estava ela de novo. A verdadeira versão dela, aparecendo sempre que se sentia pressionada. Eu não fiquei surpreso. Sabe de uma coisa? Falei com calma. Talvez eu esteja sendo sensível demais. Talvez a maioria dos maridos não se incomodasse de ver a esposa agindo assim. Talvez a maioria nem ligasse de ser ignorado e desrespeitado a noite toda. Exato. Mas eu não sou a maioria. E se você quer um marido que não se importe com esse tipo de coisa, então casou com o cara errado. Ela me encarou, e eu vi o exato momento em que ela percebeu o erro. Ela tinha acabado de concordar que o comportamento dela era normal, o que significava que, na visão dela, o problema era eu. Não foi isso que eu quis dizer. Ela disse rapidamente. Foi sim. E isso me diz tudo o que eu precisava saber. Passei por ela em direção ao banheiro. A gente não pode simplesmente parar de falar sobre isso.
Isso não é uma conversa. Você está tentando justificar o que fez. E eu estou explicando por que isso foi errado. Isso é um monólogo, não um diálogo. Fechei a porta do banheiro. Mesmo com a porta fechada, eu ouvi os passos dela pelo quarto, andando de um lado para o outro. Quando saí, 20 minutos depois, ela estava sentada na cama, com um olhar derrotado. E agora? O que vai acontecer? Ela perguntou, quase num sussurro. Fiquei olhando para ela por um longo momento. Agora você decide que tipo de esposa quer ser. E eu decido que tipo de marido estou disposto a ser. O que isso significa? Significa que as coisas vão mudar por aqui. Deitei na cama e apaguei a luz. Ela ficou sentada ali no escuro por um tempo, antes de finalmente deitar ao meu lado. Mas não disse mais nada. E eu também não. Na manhã seguinte, acordei com a cama vazia. Ela já estava lá embaixo, provavelmente moldando a própria versão do que aconteceu no churrasco da empresa. Dava para ouvir a voz dela no telefone, com aquele tom forçadamente preocupado que ela usava quando queria bancar a vítima. Eu não sei o que está acontecendo com ele ultimamente, ela dizia. Tá tão controlador, tão ciumento. Ontem ele fez o maior escândalo só porque eu estava conversando com um colega de trabalho. Me vesti em silêncio e fiquei ouvindo do alto da escada. Ela estava falando com a irmã. Não, eu não estava flertando. Você me conhece, eu sou apenas simpática. Disse ela. Mas ele agiu como se eu estivesse me jogando em cima do cara. Foi tão constrangedor. Desci as escadas. Assim que me viu, ela baixou o tom na hora. Olha, preciso desligar, mas, acho que ele pode precisar de ajuda profissional. Ela encerrou a ligação no momento em que entrei na cozinha. Bom dia, disse ela, forçando um sorriso. Fiz café. Obrigado. Me servi e sentei à mesa. Ela ficou por perto, visivelmente querendo puxar assunto, mas sem saber por onde começar. Então, eu estava pensando, ela começou, talvez a gente devesse procurar um terapeuta de casal. Trabalhar essas questões de confiança. Questões de confiança? Sim. As suas questões de confiança. Acho que seria bom para você conversar com alguém e entender por que você fica tão ciumento quando eu só estou sendo sociável. Quase ri. Você quer que eu vá para terapia porque você flertou com um outro homem e me mandou embora? Eu quero que a gente melhore nossa comunicação. Ontem saiu do controle porque a gente não estava se ouvindo. Eu te ouvi perfeitamente. Você disse que a porta estava ali. E eu fui. O celular dela vibrou. Ela olhou, o rosto se iluminou. Ah, é minha mãe. Tá preocupada com a gente. Você ligou para sua mãe? Eu precisava conversar com alguém. Você não estava exatamente comunicativo ontem à noite. Ela atendeu antes que eu pudesse responder. Oi, mãe. Não, tá tudo bem. Só estamos resolvendo umas coisas. Mesmo com ela indo para a sala, eu conseguia ouvir pedaços da conversa, a voz da mãe, rápida e preocupada, e a dela, assumindo novamente o papel da injustiçada. Ele tem sido muito controlador ultimamente. Não, eu não fiz nada de errado. Só conversei com um colega de trabalho. Não sei por que ele está sendo tão inseguro. Terminei meu café e fui em direção à porta. Ao passar pela sala, ela cobriu o telefone. Onde você vai? Trabalhar em umas coisas na garagem. A gente precisa conversar sobre isso. Não. Você já está lidando com isso perfeitamente, ligando para todo mundo que conhece para contar como eu sou irracional. Fui pro lado de fora e comecei a organizar ferramentas que nem precisavam ser organizadas. Mas aquilo me dava espaço para pensar. Ela estava se fazendo de vítima, me pintando como um marido ciumento e controlador. Um clássico de manipulação, faz todo mundo achar que o problema sou eu, e não o comportamento dela. Meu celular tocou. Número desconhecido. Alô? Ei, é o Dave. Dave era cunhado dela, casado com a irmã. Gente boa, mas facilmente influenciado por dramas familiares.
Fala, Dave. Tudo certo? Olha, não quero me meter, mas ela ligou para minha esposa hoje cedo, muito abalada. Disse que vocês brigaram feio. Tivemos um desentendimento sobre ela flertar com um colega de trabalho, e depois me mandar embora quando eu comentei sobre isso. Houve uma pausa do outro lado. Ela disse que você ficou com ciúmes porque ela estava fazendo networking. Ah, então é assim que ela chama agora? Olha, cara, eu sei que ela pode ser meio expansiva, mas sempre foi assim. Não quer dizer nada. Quer dizer algo pra mim. Eu entendo, mas talvez você pudesse pegar mais leve. Ela está realmente abalada. Quase desliguei ali mesmo. Dave, posso te perguntar uma coisa? Claro. Se sua esposa passasse 3 horas te ignorando numa festa, flertando com outro cara, e depois te mandasse embora quando você reclamasse, o que você faria? Mais uma pausa. Mais longa dessa vez. Eu não sei. Isso é diferente. Diferente como? Porque ela é assim, né? Sempre foi simpática. Então, quando ela toca outros homens, ignora o marido e manda ele ir embora, isso é só simpatia. Mas se fosse sua esposa fazendo isso, aí seria um problema? Não tô dizendo isso. Tá sim. Você tá dizendo que o comportamento dela é aceitável porque é o jeito dela. Mas sabe de uma coisa? Não é assim que casamentos funcionam. Tô só tentando ajudar. Então ajuda ficando fora disso. Isso é entre mim e minha esposa. Desliguei. Voltei a mexer nas ferramentas. 20 minutos depois, o celular tocou de novo. Dessa vez era o pai dela. A gente precisa conversar, ele disse direto. Sobre o quê? Sobre como você está tratando minha filha. Coloquei a chave inglesa de lado. Como exatamente eu tô tratando sua filha? Ela me ligou chorando hoje de manhã. Disse que você a humilhou na frente dos colegas, e agora está fazendo jogo de silêncio. Não tô fazendo jogo nenhum. Só não estou interessado em ouvir justificativas sobre por que flertar com outros homens é aceitável. Flerte? Ela estava sendo profissional. Construir conexões para a carreira dela. Tocando outro homem e ignorando o próprio marido a noite inteira. Você está exagerando. Disse ele. Ela sempre foi sociável. É só o jeito dela. Ah, entendi. Então o jeito dela é desrespeitar o próprio casamento? O jeito dela é ser amigável e extrovertida. Se você não consegue lidar com isso, talvez tenha se casado com a mulher errada. Aquelas palavras me acertaram como um soco. Não porque doeram, mas porque revelaram tudo. Para a família dela, o comportamento dela era normal. E eu era o problema. Sabe de uma coisa? Falei com calma. Talvez eu tenha mesmo me casado com a mulher errada. A linha ficou em silêncio. O que isso quer dizer? Quer dizer que me casei com alguém que eu achava que respeitava a mim e ao nosso casamento. Mas eu estava errado. Agora escuta aqui. Não. Agora quem escuta é você. Sua filha me mandou embora. Literalmente apontou para a porta quando eu reclamei do comportamento dela. E agora todo mundo me liga me tratando como o vilão por fazer exatamente o que ela sugeriu. Ela não quis dizer para você ir embora de verdade. Então não deveria ter dito. Desliguei e desliguei o celular também. A garagem parecia em paz agora. Sem mais ligações de gente tentando me convencer de que o comportamento da minha esposa era culpa minha. Mas eu sabia, aquilo era só o começo. Ela já tinha mobilizado todo o sistema de apoio dela contra mim. E todos estavam convencidos de que eu era o problema. A única dúvida era, até onde ela iria para evitar assumir a responsabilidade pelo que fez. Eu estava prestes a descobrir. Mais tarde, quando entrei em casa, ela estava sentada à mesa da cozinha com uma pilha de papéis. Meu estômago deu um nó por um segundo, até perceber o que eram de fato: impressões de artigos sobre terapia de casal, recomendações de terapeutas, matérias sobre ciúmes em relacionamentos. Ela tinha estado ocupada.
Fiz umas ligações hoje, disse ela, sem me olhar. Encontrei 3 terapeutas que são especializados em questões de confiança e comportamento controlador. Comportamento controlador. Não começa. Estou tentando salvar nosso casamento aqui. Sentei à sua frente. Salvando nosso casamento, me diagnosticando com problemas que eu não tenho? Você me envergonhou na frente dos meus colegas, saiu do evento feito uma criança birrenta e agora está me dando tratamento do silêncio. Isso são problemas. Eu usei a porta que você mesma apontou. Como isso pode ser um problema? Ela bateu a mão na mesa. Para de dizer isso. Você sabe que não foi o que eu quis dizer. Então o que você quis dizer? Quis dizer que você estava sendo irracional. E então mandou seu marido irracional embora? Eu estava frustrada. Eu me senti desrespeitada. Mas, aparentemente, seus sentimentos importam mais que os meus. Ela pegou uma das folhas da mesa. Esse artigo aqui diz que o ciúme excessivo geralmente vem de inseguranças pessoais e traumas da infância. Você achou algum artigo sobre esposas que flertam com outros homens? Eu não estava flertando. Ah, é mesmo. Estava fazendo networking. Esqueci. Ela se levantou e começou a andar de um lado para o outro. É disso que estou falando. Você é sarcástico, você desdenha, ao invés de trabalhar no problema de verdade. E qual seria o problema de verdade? Sua incapacidade de confiar em mim. Eu devo confiar em você? Sim. Mesmo depois de tudo. Eu sei quais eram minhas intenções. Me encostei na cadeira. Suas intenções já não me importam. Suas ações, sim. Não é assim que funciona um casamento. Na verdade, é exatamente assim que funciona. Você não pode agir como quiser e depois me obrigar a ignorar porque não significava nada. Ela parou de andar e me encarou. Tá bom. Quer fazer do jeito difícil? Então aqui está o que vai acontecer. Ou você aceita ir à terapia e trabalhar seus problemas de confiança, ou acabou. Acabou. Acabou pra mim. Cansei de acusações, de ciúmes, desse controle todo. Cansei de pisar em ovos porque você não suporta me ver sendo sociável. Então você tá me ameaçando? Tô te dizendo que eu preciso para esse casamento funcionar. Fui até o balcão da cozinha. E o que eu preciso é de uma esposa que não flerte com outros homens e depois me mande embora quando eu digo que isso me incomoda. Isso não foi o que aconteceu. Foi exatamente o que aconteceu. Mas como você não consegue admitir, a gente está travado. Ela cruzou os braços. Então o que você está dizendo? Tô dizendo que você tem razão. Um de nós precisa sair. O rosto dela ficou branco. O quê? Você disse que acabou. Disse que precisa que eu mude quem eu sou para esse casamento funcionar. Mas eu não vou mudar. Não vou para terapia para tratar problemas que não tenho. E não vou fingir que o que você fez foi aceitável. Você não tá falando sério. Tô falando completamente sério. Você quer se divorciar? Foi você quem disse que acabou. Eu só tô concordando com você. Mas eu não quis dizer isso. Eu só queria que você enxergasse a situação com mais razão. Razão? Você acha razoável exigir que eu ignore o comportamento inapropriado da minha esposa? Não foi inapropriado. Então a gente realmente precisa se divorciar. As palavras pairaram no ar entre nós. Ela ficou com a expressão de quem levou um tapa. Você não pode estar falando sério. Por que não? Você não me respeita. Não acha que o que fez foi errado. Passou o dia inteiro ligando para todo mundo que conhece para contar como eu sou horrível. E ainda me ameaçou, dizendo que vai me deixar se eu não fizer terapia por problemas que você inventou. Porque eu te amo. Ama mesmo? Porque ontem você disse que talvez não quisesse um marido como eu. Hoje está me ameaçando de novo. Amanhã vai estar com raiva por outro motivo. Isso é um padrão. Ela começou a chorar.
Você vai mesmo jogar fora 5 anos de casamento por causa de uma briga idiota? Não sou eu que estou jogando fora. É você. Você jogou fora quando escolheu flertar com outro homem ao invés de agir como minha esposa. Foi um erro. Não. Foi uma escolha. E quando eu te confrontei, você fez outra escolha. Você me mandou embora. Eu não achei que você realmente fosse fazer isso. Esse é o problema. Você achou que podia me tratar do jeito que quisesse porque eu nunca teria coragem de ir embora. Ela soluçava. Por favor, não faz isso. A gente pode resolver. Eu vou mudar, eu juro. Vai mudar mesmo? Ou só vai ser mais discreta quando flertar? Eu não vou flertar mais. Você ainda não admite que estava flertando. Tá bom, tá bom. Eu estava flertando. Está feliz agora? Não. Não estou feliz. Estou decepcionado. E, cansei. Virei-me em direção às escadas. Atrás de mim, ela chorava ainda mais alto. Para onde você vai? Pegar algumas coisas. Vou ficar em outro lugar enquanto a gente resolve os detalhes. Que detalhes? Detalhes do divórcio. Você não pode simplesmente ir embora. Virei-me. Você me disse que a porta estava ali. E eu ainda estou usando ela. Subi as escadas, deixando ela chorando na cozinha. Passei os 3 dias seguintes na casa do meu irmão. Ela ligava o tempo todo, mandava mensagens a cada poucas horas. Áudios, todos variando de raiva, para desespero, para tentativas de barganha. Isso é loucura. Você tá exagerando. Por favor, volta para casa. A gente consegue resolver isso. Falei com um advogado. Você sabe quanto isso vai custar para nós dois? Eu tô disposta a ir para terapia também. A gente pode trabalhar nossas questões. Não respondi nenhuma. Na quinta-feira, ela apareceu no meu trabalho. Minha assistente me avisou pelo interfone. Sua esposa está aqui. Disse que é urgente. Suspirei. Manda entrar. Ela entrou no meu escritório com o rosto cansado, olheiras profundas, o cabelo preso num coque bagunçado. Sentou-se em frente à minha mesa sem ser convidada. A gente precisa conversar. A gente já conversou. Você me ameaçou dizendo que, se eu não fosse para terapia, acabaria tudo. Eu chamei seu blefe. Eu não estava blefando. Eu estava desesperada. Você não estava me ouvindo. Eu ouvi tudo o que você disse. O problema é que você não gostou das minhas respostas. Ela se inclinou na cadeira. Eu sei que cometi erros. Sei que agi mal. Mas jogar fora o nosso casamento por causa de uma noite é loucura. Não se trata de uma noite. Se trata de quem você é, e de quem você acha que eu devo ser. Eu não entendo. Você acha que eu devo ser o tipo de marido que ignora a esposa flertando com outros homens, que não reclama quando ela age como se fosse solteira, e que se desculpa quando ela manda ele embora? Isso não é. É exatamente isso. E sua família inteira concorda com você. Todos acham que o problema sou eu. Eles só estão me protegendo. E quem está me protegendo? Quem ligou para saber como eu tô? Quem se preocupou com o jeito que fui tratado? Silêncio. Ninguém. Porque todo mundo acha que o que você fez foi normal e que a minha reação foi extrema. Talvez tenha sido um pouco extrema. Ir embora depois de ser mandado embora é extremo? Você sabe o que eu quis dizer. Eu sei exatamente o que você quis dizer. Você quis dizer que eu deveria calar a boca e aceitar. Que eu deveria ser grato pela pouca atenção que você me dá. Isso não é verdade. Não é? Então me diz, quando foi a última vez que você se desculpou por alguma coisa sem tentar justificar? Quando foi a última vez que você assumiu que me machucou, sem dizer que foi culpa minha? Ela abriu a boca, depois fechou. Eu espero, tá? Eu não sei. Eu sei. Nunca. Porque na sua cabeça, você nunca faz nada de errado.
O problema sempre é o outro. O outro que é sensível demais. Então, o que você quer de mim? Nada. Eu não quero nada de você. Mas... Ela começou a chorar. Por favor, não diz isso. Eu te amo. Eu sei que errei, mas eu te amo. Amor não basta. Respeito importa. Confiança importa. E você não me respeita. Claro que respeito. Você flertou com outro homem por 3 horas, enquanto eu estava lá. Me desprezou quando tentei participar da conversa. Me mandou embora quando eu disse que estava desconfortável. No dia seguinte, ligou para sua família inteira para me pintar como vilão. Me ameaçou com divórcio se eu não fizesse terapia. Me diz, qual parte disso demonstra respeito? Eu estava com medo. Eu estava tentando salvar o casamento. Tentando salvar o casamento ameaçando acabar com ele? Tentando salvar o que você mesma destruiu? Nós dois contribuímos para isso. E como foi que eu contribuí com o fato de você ter flertado com outro homem? Silêncio. Você não contribuiu. Mas você contribuiu para a forma como a gente lidou mal com tudo depois. Quase ri. Certo. Então você flerta com outro cara, me manda embora, e depois me culpa por como eu reagi? Não estou te culpando. Estou dizendo que os dois poderiam ter lidado melhor com isso. Não. Você poderia ter lidado melhor. Eu fiz exatamente o que deveria ter feito. Então é isso? Você simplesmente desistiu? Eu desisti de fingir que a culpa é minha. Desisti de fingir que o que você fez foi aceitável. Desisti de ser casado com alguém que acha que eu deveria ser grato pelas migalhas de respeito que resolve jogar para mim. Eu não te vejo assim. Você me vê exatamente assim. Como alguém que deve calar a boca e aguentar. Que deve ficar feliz por você ter me escolhido, mesmo quando você age como se não tivesse escolhido. Ela chorava ainda mais. Eu nunca quis te fazer sentir assim. Mas fez. E quando eu te disse como me sentia, você me mandou embora. Eu estava com raiva. Estava magoada. Mas os meus sentimentos não importaram naquele momento. E não importam agora. Importam sim. Não. Não importam. Porque se importassem, você teria se desculpado imediatamente. Teria ficado horrorizada por ter me machucado. Em vez disso, passou 3 dias tentando convencer o mundo de que eu era o problema. Ela se levantou. E agora? O que vai acontecer? Agora, a gente se divorcia. Você encontra alguém que não liga quando você flerta com outros homens. E eu encontro alguém que realmente queira ser casada comigo. Mas eu quero ser casada com você. Não. Você quer ser casada com uma versão de mim que nunca reclama de nada. Mas essa versão não existe. E nunca existiu. Ela foi até a porta, depois virou-se de novo. Eu não vou assinar nada. Não precisa. Eu mesmo vou entrar com o processo e mandar os papéis. Você pode contestar se quiser. Mas isso não vai mudar nada. É isso que você quer mesmo? O que eu queria era uma esposa que me respeitasse. O que eu tive foi alguém que me mandou embora quando pedi algo básico, consideração. Desculpa por ter dito aquilo. Eu não me arrependo que você tenha dito. Porque isso me mostrou exatamente quem você é. E exatamente o que você pensa sobre mim. Ela saiu sem dizer mais uma palavra. 2 semanas depois, ela assinou os papéis. No fim das contas, ela não quis brigar. Só queria seguir em frente, com alguém que não reclamasse quando ela agisse como se fosse solteira. E sabe de uma coisa? Eu realmente espero que ela encontre esse alguém. Porque esse alguém, definitivamente não sou eu. Comentário Reddit. Ela flertou, mandou ele embora, e achou que ele ia implorar para ficar. Ele levantou, usou a porta, e levou junto a dignidade. Agora ela chora, diz que foi só um erro. Claro, o erro foi achar que ele era otário.